de ler aqui junto com vocês hoje, fazer essa leitura, da questão Paulo repreende Pedro. Como assim um apóstolo repreende o outro? Pedro não viveu com Jesus? Como é que pode agora ele estar sendo repreendido? Ele não aprendeu nada? Entendeu? Caramba, um apóstolo repreendendo o outro. Essas coisas, né, que vem na cabeça assim, que pode gerar uma curiosidade, dúvida, ir lá no Gálatas para poder ler. Então, eu quero ler aqui isso junto com vocês agora. A repreensão de Paulo para com Pedro. Ela é frequentemente conhecida como o incidente em Antioquia, que hoje é lá na Turquia, né? Está registrada na Bíblia, lá em Gálatas 2, de 11 até o 14. Esse conflito aí, entre o Paulo e o Pedro, girou ele em torno da convivência entre os cristãos de origem judaica, cristãos de origem judaica e cristãos de origem gentílica, ou seja, os não-judeus, especificamente em relação sobre as leis alimentares e circuncisão. Pode comer isso? Pode, não pode comer. Circuncisão, tem que ser a circuncisão com a navalha. Não, tem que ser a circuncisão do coração. Deve ser mais ou menos a respeito nessa linha aí, né? Comer porco ou não, carne em tais dias ou não, outros animais. O contexto da situação é o seguinte: a atitude inicial do Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, quando ele estava lá na Antioquia, ele convivia e comia livremente com os cristãos gentios. No caso, se fosse hoje, seria a gente, né? Eu seria um cristão gentio, tá? Algo que a tradição judaica rigorosa proibia. Então Pedro andava com gentios, e a tradição, ou seja, a tradição, olha aí. A tradição, tá falando que é a tradição, não é que Deus que mandou. A tradição judaica rigorosa proibia. Mas que o evangelho havia libertado. Jesus veio, ensinou isso. E as pessoas aquele que tem ouvidos, ouça, foram libertados dessa, sei lá, preconceito, xenofobia, alguma coisa assim, se a gente fosse dizer hoje, de uns para com os outros, né? Tá, beleza. Aí chegou o grupo do Tiago, que convivia lá com os cristãos de origem judaica, né? Quando chegaram, o Pedro estava ali, tá, é a chegada do grupo de Tiago. Quando chegaram alguns judeus cristãos, lá de Jerusalém, enviados por Tiago, que ainda eram apegados à observância estrita da lei de Moisés, o grupo da circuncisão, Pedro recuou. O Pedro ele já sabia, né? Então, esse pessoal vai ver que não são circuncisos aqui com a navalha, eles vão perguntar, vai dar treta. Pedro recuou já deve ter ficado imaginando, vai falar que a gente é pecador, que não sei o quê, e eu que andei com Jesus ainda está ensinando errado, eles vão vir para cima de mim. Entendeu? Você imagina o que passou na cabeça do cara para poder, um monte de gente, né, gerar um conflito, talvez até de porrada. Não sei, né? Pedro recuou. Vamos ver. É que a hipocrisia por medo das críticas. Tá vendo? Por medo das críticas desse grupo conservador. Pedro ficou com medo das críticas. Pedro se afastou e parou de comer com os gentios. Pedro se afastou e igual fugiu de Jesus quando
Você conhece esse homem? Você também é galileu? Eu não conheço esse homem. Então Pedro de novo aqui, ó. Pedro se afastou e parou de comer com os gentios. O problema se agravou porque os outros judeus cristãos e até mesmo o Barnabé, o próprio Barnabé, seguiram o exemplo hipócrita do Pedro. Ou seja, então eles estavam fazendo certo, né? Porque no caso eles já tinham a ideia de circuncisão espiritual. E o alimento não tem nada a ver com comer porco, né? Jesus não veio, já fez por nós, está vivo, então não precisa substituir sacerdote, não precisa aspergir sangue mais, né? Não precisa entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Essas coisas também, né? Não sei se fosse agora, sem ser a questão do judeu. Por exemplo, tem igreja aí que a mulher só pode usar aquela saia jeans até o joelho, que é uma tradição também, né? Aí ele se encontra com outra igreja que a mulher tá com calça jeans, mas sem ser apertada, né? Aí ele fala, nossa, tá usando calça, não é pra usar calça, é pra usar saia até no pé, não sei o quê. Tipo esses conflito de tradição, né? Mas no caso aqui, judeu rigoroso com tudo que a gente já sabe que está na Bíblia, né? Então aqui no caso, o exemplo que eu falei agora é de cristão gentio e cristão gentio. No caso dele é cristão judeu. Como é que é? Cristão judeu. Judeus cristãos de origem judaica. Tá, agora eu falei certo. O Pedro e o Barnabé foram e seguiram o exemplo hipócrita do Pedro. Tá com medo, está fazendo certo porque está com medo, está recuando. O Espírito Santo não recua diante de crítica. Vamos ver o que o Paulo vai falar com ele agora. O Paulo estava ali no meio, né? Percebeu essa atitude aí do Pedro. O Pedro se afastou para não receber crítica da circuncisão. Os caras vão chegar e vão falar que a circuncisão tem que ser física. Sair sangue ali da pessoa, né? Pegar o facão e passar no ruim. Tá com medo da crítica? Paulo percebeu, tá com medo? E essa atitude de Pedro estava comprometendo a verdade fundamental do evangelho. Ou seja, quando vem alguém criticar, mas eles estão errados. Mas aí você, sei lá, tá com medo, não tá querendo ser confrontado, alguma coisa assim. Comprometia, então, esse recuo do Pedro. Se ele está certo, então por que ele está recuando? Está com medo da crítica? Vai comprometer a verdade fundamental do evangelho, então, né? Que é o quê? A salvação vem pela fé em Cristo e não pela obediência às leis ali da tradição, de passar o facão no ruim. Entendeu? A obediência no comportamento e não, né, em práticas. Entendeu? A tradição de passar a lâmina cortante no prepúcio lá, né, que eles faziam, questão alimentares. Se você não parar de comer porco na sua vida, você não vai para o céu. Você crê em Jesus, mas está comendo porco, então você não vai, hein? Então, a salvação vem pela fé. Eles estavam fazendo certo, mas estavam recuando. E não vem pela obediência às leis rituais judaicos. Eles estavam apegados às leis de Moisés, 600 e pouca lei, né? 616. Sei lá, me ajuda aí. Aí Paulo resistiu a Pedro face a face. Entrou naquele face-off, face-to-face ali com Pedro, diante de todo mundo, olha só. Pois a atitude dele era condenável. Você tem razão, Pedro, de estar comendo aqui com os gentios, vocês estão seguindo Jesus direitinho, né? Que é pela fé, não tem problema comer as restrições, as coisas restritivas da lei judaica. Aí você está recuando, sendo que você está certo? Se você, sendo judeu, vive como o gentio,
e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2,14. Vou ler de novo aqui, ó. Ô Pedro, você é judeu, mas você vive igualzinho a um gentio. E não vive como um judeu, mas você é judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ou seja, você ficou com medo, então vai fazer a aparência dos gentios também, que eles vão ter que fazer a circuncisão também, e se não fizer, vocês vão viver se escondendo porque não fez a circuncisão de fato, com a faca de cozinha? Você vai obrigar os gentios a viverem como judeus? Tudo fazer as coisas ali mediante a leis e rituais? E não vão viver pela fé, não? Esse foi o confronto de Paulo com Pedro ali na frente de todo mundo. Você imagina o líder, o representante ali, o líder, né, religioso, confrontar o outro na cara. Como é que vai ficar? Vai ficar sem graça? Ele vai confrontar? Nossa, eu também sou um líder religioso, como é que eu vou ser repreendido na frente desse monte de gente? Não vou deixar não, vou deixar barato não, vou brigar. Entendeu? Hoje você vê um monte de pastores brigando, processando. Ali eu não sei, vamos ler na sequência o que o Pedro fez, né? Se ele retrucou, se ele aceitou a repreensão, vamos lá. Qual que é o significado desse confronto aí? O ponto que Paulo levantou era que Pedro estava sendo incoerente, estava fazendo certo. Mas quando o judeu estava chegando e tinha as tradições dele, ele estava recuando para eles não ver que ele estava fazendo de outro jeito, que era do jeito certo espiritual. Se Pedro havia nascido judeu, reconheceu agora que era livre em Jesus, não precisava ficar fazendo circuncisão, essas leis e rituais aí, para poder viver e comer igual um gentio come e vive, era um absurdo a hipocrisia dele tentar esconder que ele não fazia isso perante aos outros judeus, já que ele estava livre. Ele tinha razão, ele estava... Quer dizer, ele tinha razão, não tinha problema, não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo, entendeu? Estava comendo com gentios, ou seja, era inadmissível andar com o judeu andar com gentio, era inadmissível comer outros animais lá que o judeu fala que não pode. Então as ações agora, as suas ações, Pedro, sugerissem que os gentios precisavam adotar os costumes judaicos, porque você está correndo para esconder, está se afastando deles, para serem plenamente aceitos na comunidade cristã. Entendeu? Pedro recuou porque ele dava com costume. Ele sabia do costume dos judeus. Aí quando os judeus chegou, ele saiu fora, igual ele saiu de Jesus. Você conhece Jesus? Não conheço. Mas por quê? Senão você vai pagar junto com eles. Por que agora? Porque senão você vai sofrer crítica junto com ele. Eles estão certos, Jesus estava certo. Entendeu? E o Pedro estava com aquele reflexo ainda de eu não conheço Jesus. Eu estou me afastando aqui dos costumes que não tem problema nenhum, porque eu estou comendo com gentios e agora eu sou liberto em Jesus. Entendeu? Então, a hipocrisia era que suas ações sugerissem que os gentios precisavam adotar os costumes judaicos, ou seja, eu estou com eles aqui, eles ainda não fizeram costumes. Os costumes e as leis e rituais, então eu vou me afastar para mostrar que eu não estou perto de quem não fez ainda as leis e rituais, entendeu? Esse evento foi um marco crucial para estabelecer a justificação pela fé, como o pilar da fé cristã, entendeu? Sem ser leis e rituais. Ou seja, dói pra caramba, né? Passar a faca ali no negócio. Toda vez agora, para você aceito ir pro céu, para você aceito por Deus, igual o judeu fala, você tem que passar por esse sofrimento de dor física. Imagina só, passar a faca. Senão não vou ser aceito. Você tem que se sacrificar ali, sendo que Jesus já se sacrificou. Não precisa. Aí você vai continuar fazendo? A justificação é pela fé e não pelo passar o facão ali. Então é o pilar da fé cristã, a justificação pela fé. Garantindo que a igreja primitiva não se tornasse apenas uma seita, ou seja, através de apenas rituais
e costumes, entendeu? Aí vai começar todo mundo, passar isso para frente, todo mundo vai achar o quê? É através dos rituais e dos costumes rigorosos que eu vou para o céu, entendeu? Pequei ali, você vai lá e asperge o sangue lá, entendeu? Toda vez você vai ter que ficar matando, Jesus já fez, cara. Garantindo que a igreja primitiva não se tornasse apenas uma seita exclusiva, uma seita exclusiva do judaísmo, mas uma comunidade aberta a receber todos os povos. Você imagina então se o que Pedro fez aqui fosse para frente, o cristianismo ali então, né, no caso, se o que o Pedro fez fosse para frente, esse tipo aí, vai se afastar dos cristãos. Aí agora tem gente que se chama cristão, mas está praticando. Eu sou cristão, mas eu faço tudo que a tradição judaica faz. Ia ser uma seita dentro do judaísmo, entendeu? Mas na verdade a gente é uma comunidade aberta a todos os povos. A gente não faz distinção de pessoas. Tem uma frase aí que a palavra de Deus é para todos, mas nem todos vão aceitar a palavra. Não estou lembrando, não é exatamente essa frase, mas vocês se ligaram, né? Entendeu? A comunidade é aberta a todos os povos.